Este é o Escúcelcast. Eu sou Moisés Escúcel. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu vou te pedir para que você curta o canal, que você compartilhe, se inscreva e ative o sininho das notificações. É dessa forma que você nos motiva a produzir cada vez mais conteúdos como o que você vai assistir agora e ter, claro, convidados especiais. A nossa parceira também, quero ressaltar, Lojas Cadoro. Essa camisa que eu estou usando é da Cadoro. Então, se você quer roupa legal, roupa bacana, multimarcas, promoções das mais variadas, agora está entrando a moda de inverno com roupas muito legais, passa lá na Cadoro que você será muito bem atendido. E hoje o nosso assunto é sobre hipnoterapia. A minha convidada fez uma transição de carreira. Ela é bacharel em administração, trabalhou na área financeira, Secretaria Municipal de Finanças, trabalhou em instituição bancária, já trabalhou em bancos, né, já trabalhou em diversas áreas muito diferentes do que ela faz atualmente. Hoje, ela trabalha com desenvolvimento humano, mentoria e terapia e saúde mental. Nós vamos conversar com a Fernanda Titon e no que toda essa transição de carreira tem a ver, tudo isso que ela faz atualmente, ajudando pessoas, tem a ver com a hipnoterapia, ou melhor, o que a hipnoterapia tem a ver com tudo isso. Seja bem-vinda. Obrigada, Moisés, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, né? Fiquei lisonjeada quando fui convidada, bacana, né? Que bom. Porque sim, a hipnoterapia é um assunto diferente, é um assunto às vezes um pouquinho polêmico, meio constrangedor, as pessoas têm um pouquinho de receio, né? E medo do que é a hipnose na nossa vida, né? Então, eu fiz sim todo esse movimento, essa transição e tô aqui para contribuir na vida das pessoas com o desenvolvimento humano. Que legal, que bacana. Eu vou te dizer que eu sou um zero em termos de hipnoterapia. Não conheço nada, não sei nada e hoje eu pretendo aprender um pouquinho sobre isso, né? Mas tem curiosidade, pelo menos. Com certeza, é por isso que tu tá aqui. Há tempo que tu me pergunta, com né? certeza. Vamos lá. Então, o que é a hipnoterapia? E como, claro, nós vamos aqui falar, mas como tudo isso ajuda as pessoas a terem uma vida melhor, a desenvolverem a sua vida, a mudarem de vida daqui a pouco, né? Exato. Então, vamos lá. A hipnoterapia é uma terapia que usa técnicas da hipnose para o próprio desenvolvimento humano, tá? E aí, quando a gente fala em técnicas da hipnose, é importante eu te dizer o que é a hipnose, né? Porque é o grande X da questão, que é o que assusta as pessoas. Então, as pessoas me dizem, nossa, mas tu vai me hipnotizar? Hipnose é um estado natural da nossa mente. Nós entramos em hipnose várias vezes durante o dia. Várias Dormindo vezes. Também? Não, dormindo não, né? A hipnose é um estado natural da mente. Como a gente dorme, como a gente tem fome, ela é um estado natural. E eu vou te explicar aqui como é que tu entra várias vezes e tu nem te dá conta. Porque a gente precisa entender e conhecer a mente humana para se dar conta que a gente está num transe hipnótico. Tá? Por exemplo, Moisés, tu já te pegou numa situação assim, tu tá dirigindo e aí tu diz, opa, passei do lugar que eu tinha que entrar. Muitas nem vezes. percebi. Tu tava num transe hipnótico. Por quê? Tu sabe dirigir, a tua mente em algum momento da tua vida ela aprendeu a dirigir, então quando a gente aprende algo, isso vai para o nosso subconsciente e se torna uma programação. A partir daquilo, o consciente, que é a nossa mente, né, consciente, nós aqui estamos no consciente falando, ela executa aquilo que nós temos de programação. Beleza, eu aprendi a dirigir, o nível consciente, eu vou lá, entro no carro, dirijo, mas a minha mente dá aquela viajada que a gente diz assim, sabe? Me peguei viajando, então às vezes tu passa do lugar, porque tu tá com a mente a milhão, né, quando tu tá dirigindo. Outra situação que a gente entra em hipnose, quando a gente assiste um filme, a gente chora, a gente se emociona, a gente se conecta com aquilo e a gente sabe que não é real. Verdade. Então aquilo ali, quando a gente faz uma oração,
uma oração bem feita, né? Se conectando com o ser verdadeiro, de luz, Deus, aquilo que a gente acredita, a gente tá em estado hipnótico. Quando a gente escuta uma música e essa música nos remete a uma lembrança lá da infância, de um momento, de uma vivência, é um estado de hipnose. Então a hipnose é um estado natural da mente, que todos nós temos. Claro, todas as pessoas que têm as suas faculdades mentais em dia, elas podem passar por um processo de hipnoterapia, tá? Elas têm que obedecer a comandos. Mas o estado de hipnose, todos nós entramos. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, nossa, o que que é? Meu Deus, tu vai me hipnotizar, tu vai... É um estado natural. E o que que a gente faz na hipnoterapia? Nós usamos técnicas para que você entre nesse estado de hipnose. É o inconsciente. Isso, então vamos lá. Nós temos... Vou te dizer, hoje de manhã então, eu estava inconsciente, porque Tava inconsciente. eu saí de casa, tinha aqui em vários locais, fui nesses locais, e o último local que eu tinha aqui era no banco. E eu passei reto no banco. E aí, quando eu encostei, eu ia tomar um café, eu disse, poxa, mas eu tinha que ter ido no banco, mas aquele lapso ali de 5 minutos, 6 minutos, porque tu te ocupou com outra coisa. Exato, né? A mente puxa outros assuntos, eu pensei no café, pensei no... e o banco ficou. O que acontece com a nossa mente? Como que Acho que daqui a pouco era a mente dizendo assim, ó, não vai no banco que tu vai gastar, tu vai tirar dinheiro para gastar. Né? Acho que tem isso também, ou seja, a mente deleta algumas coisas que não são boas para a pessoa, não é o caso do banco, né, mas a mente, tipo, te livrar de determinada coisa que não é boa para ti. Pode ser. Olha só, a nossa mente, como é que ela funciona? Nós temos 3 tipos de mente. Consciente, subconsciente e inconsciente. Muitas literaturas tratam o subconsciente e o inconsciente da mesma forma. Tu vai encontrar livros que falam do inconsciente, outros do subconsciente, é a mesma coisa. Por quê? Dentro daquilo que eu estudei, onde eu fiz a minha formação, que foi numa escola em São Paulo, que é uma escola que tem certificação internacional, o inconsciente é a nossa parte fisiológica, respiração, coração batendo. A gente está ligado 24 horas, né? A gente não precisa apertar um botão para funcionar, tá tudo ok. A mente consciente somos nós aqui conversando. A nossa mente consciente é a mente mais racional, analítica, justificativa. A mente consciente é aquela que ela encontra soluções. Tu tem um problema, ela vai resolver. Se cair esse copo, eu sei que eu vou lá e vou pegar. Ela resolve. Mas ela é uma mente mais racional. Ela está no aqui e agora, ela está resolvendo, ela está processando e fazendo. Essa é a mente consciente. Abaixo dessa mente consciente, nós temos o subconsciente, que é uma mente que está num nível mais profundo, que é quando nós entramos num estado de hipnose e a gente acessa o subconsciente, tá? O que é a mente subconsciente? Ela tem todas as nossas programações, nossos hábitos, nossas crenças. Isso tudo é a mesma coisa, tá? No momento que tu aprende determinada função, vamos assim dizer, aquilo se torna uma programação. Tu aprendeu a dirigir, o teu subconsciente registrou lá uma programação e a tua mente consciente executa, certo? Tá? Então, o subconsciente, ele tem uma função básica, 2 funções básicas, na verdade, tá? A primeira dela é nos manter vivo. É para isso que ele existe. Ele tem que nos manter vivos 24 horas. Esta é a função dele. E aí, o que acontece para ele nos manter vivo? Aí nós temos as emoções. Medo, raiva, nojo, alegria, amor, tristeza, amor. Carinho, são emoções. Isso aí. Sentimentos. Sentimentos, certo? E o que o subconsciente faz para nos proteger? Por que a gente tem medo? O medo é um sinal de alerta. Aquilo que eu falei, né? Não vai, né? O banco me assusta, né? É isso aí. Então, assim, ó, o subconsciente, ele precisa nos proteger o tempo inteiro. Então, as pessoas dizem assim, mas eu tenho um medo. O medo é só um sinal de alerta que tu pode te machucar. Porque se nós não tivéssemos medo, Moisés, nós faríamos coisas absurdas, né? Pensa, se tu não tivesse medo. Pois é. Eu ia atravessar a rua, não ia olhar para nenhum lado. Porque, tipo, vamos lá. Não, mas o que acontece? Tu chega na calçada e tu automaticamente tu olha. Para. Por quê? Porque vem um sinal de alerta da mente subconsciente dizendo que tu pode te machucar. Então, o medo é simplesmente isso. Agora, quando tu tem um medo, que ele te trava, que ele te paralisa, que ele não te deixa fazer coisas que tu gostaria de fazer,
Aí tu tem alguma vivência, alguma experiência associada a isso que Pode foi ser alguma coisa da infância, que da foi de adolescência. forte impacto emocional na adolescência, lá na barriga da mãe, enfim, aconteceu alguma coisa que esse medo te travou. E aí tu precisa olhar para isso, para destravar, para ter mais coragem, para ir adiante. Então, assim, Tudo que tu sente necessariamente pode ter uma causa, então. O todo, medo, a todo raiva, o sintoma, ressentimento todo sintoma tem tem causa. uma causa. Todo sintoma tem uma causa. E falando ainda da mente subconsciente, tá? Que ela é tão importante na nossa vida, por quê? Lembra que eu falei que o consciente é a parte racional, né? E o subconsciente, ele tem todas as nossas emoções. Além da questão de nos proteger, o subconsciente, o que ele tem, tá? Ele tem uma questão que ele é ocioso. O subconsciente é preguiçoso. Ele não gosta de gastar energia. Por que muitas vezes a gente não consegue mudar um hábito? É tão difícil ir para fazer uma academia, é tão difícil mudar uma alimentação. Por quê? Fazer uma transição de carreira. Fazer uma transição de carreira é tão difícil, por quê? Porque o subconsciente não gosta de gastar energia. Então, do jeito que tu aprendeu a fazer uma coisa, ele vai fazer aquilo a vida inteira. Pois é, né? Aquela história assim, tu sai de casa para trabalhar, por exemplo. Eu detesto o meu trabalho, eu não aguento. Mas por que é que tu não pensa em mudar? Por que tu não muda? Porque eu tenho que estudar de novo, eu tenho que começar de novo. Então tem a ver com isso. Exatamente, porque a nossa mente é preguiçosa e ela quer nos proteger. Se alguém um dia te disse, não, precisa estudar, fica ali trabalhando, ganhando teus pilinhos, tá tudo bem. Tu gostou daquilo. Se tornou uma programação na tua vida. Quando a gente aprende algo na nossa mente, a gente cria o que se chama de sinapse neural. É mais ou menos assim, ó, sabe uma trilha no meio do mato que fica aquele marcadinho onde a gente caminha? Certo. É isso, uma sinapse neural. E aí é esse o caminho. Então a mente subconsciente vai te direcionar sempre para aquele caminho. Então, no momento que eu quero fazer algo diferente na minha vida, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter foco, eu tenho que buscar isso para conseguir criar um novo caminho neural na minha mente. Para que ela entenda que eu quero ir por outro caminho. Certo. E aí vai vir o medo. A hipnoterapia faz. Que tu faz com as pessoas. Com as pessoas. O que acontece? Para que a gente usa a hipnoterapia? Bom, a hipnoterapia pode ser usada para tantas questões que fica às vezes difícil até de explicar. Nossa, mas é bom para tudo? Sim, é bom para tudo. E às vezes as pessoas nem acreditam tanto. O que as pessoas mais me procuram, tá? Por exemplo, Moisés, ansiedade, depressão, aquela sensação de incapacidade, medos, fobias. Ansiedade meio que disparado, tá? É aquela sensação de não conseguir dar conta, de estar sempre criando uma expectativa sobre as coisas, ansiedade. Então, assim, ó, todo sintoma tem causa. Em algum momento da tua vida, a tua mente, ela aprendeu a se sentir assim. Ela aprendeu isso. Como assim? Eu aprendi a ser ansioso? Sim. E com a hipnoterapia, tu vai buscar o momento em que a pessoa começou. Exatamente. E é buscando a causa que tu vai tratar Exato, porque, mas fica difícil de tu fazer uma mudança na tua vida, ou enfrentar um novo desafio, ou se livrar de um sintoma desses, se tu não entende a causa dele, né? Eu vou para a farmácia, eu vou tomar um medicamento, e aqui eu vou dizer o seguinte, os medicamentos eles são bons, eles ajudam em determinado momento, mas todo remédio, ele simplesmente remedia uma situação. Ele dificilmente resolve. Eu não conheço um caso de uma pessoa que tenha que se curado de uma depressão só com medicamento. Certo. Ela fez outras coisas, ela fez outras terapias para poder sair desse estado de depressão, né? Então, o medicamento ele é importante em determinados momentos, mas é importante identificar a causa. Todo sintoma tem causa. E aí, a gente vai para uma questão patológica, né, das nossas doenças, né, que começa no mental e existem as doenças psicossomáticas. O câncer já é comprovado cientificamente que ele tem uma causa emocional. O despertar dele vem de uma causa Porque emocional. vem de uma mágoa, de uma raiva, de um sentimento que ficou ali, de uma frustração, de N coisas. A gente não é difícil de avaliar porque tu precisa conhecer a história da pessoa, claro, sem dúvida. né? Mas tem tudo isso. Então, todo sintoma tem causa. Com a hipnoterapia, a gente chega na causa. No momento que a gente identifica a causa, a gente ressignifica isso. E o que é o ressignificar? O ressignificar é tu poder olhar com outros olhos
para aquele evento que aconteceu na tua vida. Certo. Entendo. Diz uma coisa, Fer, eu fiquei pensando aqui, né? Você falou de que o subconsciente ele vai te alertar. Olha, não faz tal coisa, não vai por aqui, não... Tá. No caso, vou te botar numa enrascada aqui. Tudo bem. No caso de uma dependência química, sim, que sabe-se que, por exemplo, a droga, a bebida, o cigarro, ele faz mal pro corpo, pro teu corpo. E mesmo assim o corpo, a pessoa insiste no caso da dependência, né? Ela é dependente de alguma coisa. Nesse caso aí, o subconsciente não poderia alertar e fazer com que a pessoa... bom, não vou mais, não vou fumar, não vou beber, não vou me drogar, não vou... Poderia, né? Seria tão bom, né? Mas o que acontece? Toda a dependência química, assim como assim, ó, eu vou citar, por exemplo, a obesidade, também tem um cunho emocional, tá? Todo dependente químico, ele teve uma história, né? Por algum motivo, o que fez ele começar a consumir? Muitas vezes foi para ter aprovação de alguém, do pai, da mãe, de uma namorada, da sociedade. Muitas vezes é uma pessoa reprimida que para se mostrar, porque quando ingere esse tipo de substância, enfim, né? A pessoa se sente diferente, ela tem sensações diferentes e aí eu sou o cara, vamos assim dizer, né? E aí, assim, então tem casos, por exemplo, o cigarro, que é uma dependência mais comum, assim, vamos tratar, né? O que acontece? Eu já peguei casos em que, assim, o rapaz fumava. Por que ele começou a fumar? Porque ele viu o pai fumando. E o pai era o ídolo da vida dele. Nossa, meu pai era o cara na minha vida e meu pai fumava. Então eu vou começar a fumar também. E aí, como te libertar disso? Tu precisa entender que aquilo faz mal para ti. E aí, no momento que cria aquela sinapse neural, que é aquele caminho, o subconsciente entende que aquilo ali tá bom e que tu tá fumando para um benefício teu. Só que isso vai te prejudicar ao longo prazo, né? Eu fiz ao contrário. O meu pai acabou falecendo de câncer por causa do cigarro, né? E olha aí, né? E eu, na adolescência, em alguns locais, ia pra festa e fumava o cigarro, né? E aquilo me marcou Fez assim. entender. Não, isso eu não quero pra mim. O sofrimento dele. E isso, o subconsciente disse, olha, não vai por esse caminho aí, A né? gente reage exatamente assim às coisas que acontecem na nossa vida. Ou a gente aceita elas e vai ao encontro e faz aquilo, ou a gente rejeita. Eu não quero isso pra minha vida. Eu entendi. Ou tu embarca e vai. Tu poderia ter seguido o mesmo caminho que ele. Tu fez a escolha diferente. E a Fernanda, a hipnoterapeuta, como que ela descobriu que ela poderia fazer uma transição de carreira? Foi através da hipnoterapia? Foi buscar isso e depois pensou, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero também poder ajudar outras pessoas com aquilo que me ajudou? Como foi isso? Então, olha, mas esse foi um caminho bem interessante, assim, ó. Hoje, porque eu falei, né? Tu era da área financeira, eu era da área trabalhou financeira, em duas Secretaria de Finanças do município, bancos, trabalhou com vendas, eu acho, também em anos anteriores, época, né? Foi se especializar em gestão pública, e aí, de repente, muda a Fernanda, nasce uma nova Fernanda. Exatamente. O que acontece, Moisés? Hoje eu tenho 45 anos, tá? E quando eu tava ali nos... Temos a mesma idade. Nos 38, 39, eu me fazia aquela pergunta assim, poxa, eu vou chegar nos 40. O que eu fiz na minha vida? Será que a vida é só trabalhar e pagar boleto? Essa pergunta me gerava um certo desconforto, né? Me gerava um certo desconforto e eu tava ali numa fase trabalhando numa instituição financeira e... não era exatamente aquilo mais que eu queria, eu estava descontente, e aí aconteceu um episódio lá que eu chorei muito naquele dia, né, foi uma situação assim, e naquele dia eu disse pra mim, eu não quero mais isso pra minha vida, não sei o que eu vou fazer, mas isso aqui eu não quero mais pra minha vida, a partir de hoje eu vou tomar um rumo diferente na minha vida. Eu não queria mais passar por aquelas situações, banco, cobrança, meta, aquilo não fazia mais sentido para mim. Tá tudo bem os bancos fazerem isso, mas para mim não fazia mais sentido, né? A partir dali eu comecei a fazer uma série de cursos de desenvolvimento. Eu precisava entender o que eu estava fazendo de errado na minha vida, que eu não tinha a prosperidade que eu queria. Seja ela financeira, enfim, né? E aí comecei a fazer uma série de cursos de desenvolvimento humano, né? Mentalidade foi uma coisa que eu sempre gostei de entender a mente. E numa das mentorias que eu fiz, o meu mentor, ele tinha feito essa formação em hipnoterapia, lá em São Paulo.
eu me encantei, né? Eu conversei com ele e ele disse assim, eu acho que tu vai gostar. E eu tirei férias do banco onde eu trabalhava. Eu fui para São Paulo, fiquei 7 dias lá, numa imersão. Fiquei 10 dias, eram 7 dias de imersão total, né? Numa escola certificada internacionalmente, a maior do Brasil, que é a Omni. E eu fiz a formação. Então, assim, eu passei por todos os processos da hipnoterapia. E eu tinha uma sensação de incapacidade. Esse tempo tu já saiu do banco? Não, eu estava no banco. Continuava no banco e fui fazer essa formação. Eu não sabia, eu queria sair, mas não sabia para onde eu ia, né? Certo. Então eu precisava de um rumo. E o que foi a questão que transformou a minha vida, né? Que quando eu fui passar pelo processo da hipnoterapia, eu sempre tive uma questão assim, eu sempre sabia que eu tinha muito potencial para fazer as coisas, mas chegava na hora, cara, eu travava. Eu travava, eu mesmo me auto-sabotava, eu fazia uma coisa, meu Deus, digo, mas não é possível, né? E eu fui para lá com isso, e lá eu tratei isso, a minha sensação de incapacidade. E aí, eu vou contar para ti da onde que veio essa sensação de incapacidade, né? Porque dentro do processo da hipnoterapia, a gente vai resgatar as nossas vivências, né? Falamos, né? Vai resgatar as nossas memórias, né? Para entender. E quando eu era criança, eu tava na mesa, assim, com meu pai, minha mãe, meu irmão. Lá em Faria Lemos. Lá em Faria Lemos, né? E tal. E quase no Vale Aurora. Quase, né? E aí, eu me lembro que eu pedi para fazer alguma coisa. E o meu pai me disse assim, senta quieta que tu não é capaz de fazer isso aí. Ele, né, como criança, devia ter 5 ou 6 anos, né? O que a minha mente entendeu com aquilo, Moisés? Que eu não era capaz. E eu fiquei com essa programação de que eu não sou capaz. Então, o que acontece na mente subconsciente? Toda vez que eu tinha um desafio, toda vez que eu tinha uma oportunidade de ser promovida dentro da instituição financeira, eu me auto-sabotava, porque vinha uma vozinha aqui que me dizia que eu não vou conseguir, eu não sou capaz, fica quieta no teu canto, o que tu vai fazer aí? Faz o teu feijão com arroz aí. Tu não é capaz, mas eu sentia que eu queria, que eu podia, mas a minha mente subconsciente, para me proteger, ela me bloqueava. E aí, assim, ó, o que é o ressignificar? O que é o ressignificar? Porque aí eu cheguei na causa, essa foi a causa. O ressignificar é olhar com outros olhos para isso e entender que o meu pai falou aquela frase para me proteger e eu era uma criança. Hoje a Fernanda é adulta. Hoje eu sou adulta, não sou uma criança. Era aquela criança que se sentia incapaz, que... Isso tudo tu descobriu lá naquela imersão de 7, lá 10 na dias. formação que eu fui fazer. Na formação, porque todos nós passamos pelo processo, né? Porque primeiro tu precisa te trabalhar, entender as tuas questões para poder ajudar e contribuir na vida dos outros. Sem dúvida. Porque eu não conseguiria atender alguém se eu sinto aquilo, né? Como é que eu vou para isso? Então, eu precisei me tratar. Eu me trabalho muito com auto-hipnose. Fiz antes de chegar até aqui. Porque a gente precisa ir trabalhando a nossa mente. Ela é um músculo, né? Então a gente tem que trabalhar. Então foi a partir daí que eu destravei. E eu disse, cara, eu fiquei fascinada. Eu disse, é com isso que eu vou trabalhar. E aí fiz toda uma transição no banco. Eu fiquei 1 ano e meio ainda dentro do banco, né? Fazendo as duas coisas. E aí depois eu fui só para hipnoterapia, para mentoria. E quando voltou de lá e falou pro Alexandre, pro Dante, pra Bia, que tu ia dar uma guinada na tua vida, foi de uma vez só ou tu veio? Não, eu já vim fazendo meus... Não, isso, ó, eu vou trabalhar com isso, mas vai ser gradativo, né? Eu estruturei. Porque tem muita questão cultural também, né? Da própria sociedade. Muito. Embora eu acho que a hipnoterapia seja uma coisa já de muitos anos. Sim, a hipnose, questão cultural, eu acho que ainda tem. Muito. Vai fazer o quê? Vai viver disso aí? Como é que vai viver? De que forma? O que vai fazer? O julgamento das pessoas, pois né? E aí tu tem que criar uma mente inabalável. Tu tem que trabalhar a tua mente para isso, né, Moisés? É por isso que eu te digo, eu sigo fazendo auto-hipnose, todo dia faço, porque eu tenho as técnicas e faço para trabalhar a minha mente, para ter uma mente inabalável. Para não deixar levar pela opinião do outro, porque o outro não vai pagar minha conta, né? Vai pagar meus boletos, como a gente brinca por aí. Sem dúvida. Então a gente vai e faz aquilo que tu tem vontade de fazer. Legal, bacana. Muita informação vindo à tona, né? E eu aqui também tô tentando processar. Tô quase sendo hipnotizado por ti. Olha que eu vou te hipnotizar. Como é que é? Falei da questão cultural, né? A pessoa vai, para ela chegar até ti e dizer assim, olha, eu quero fazer, né? Ela busca conhecer antes ou ela vai para conhecer, já fez e
com algum outro profissional? Porque eu vejo que na nossa região a questão da cultura italiana ainda está muito arraigada nas pessoas, né? Sim. Como é que é isso? A pessoa que te procura pela primeira vez é jovem, é um pouco de mais idade, é mais homem, é mais mulher, tem adolescente, tem criança. Como é que é isso? E qual é a reação dessas pessoas ao ter uma primeira experiência de ser hipnotizada? Como é que funciona tudo isso? Cara, mas é assim, ó, é libertador, assim, quando tu vê a reação das pessoas, sabe? Como que elas chegam até mim? Por indicação, pelas redes sociais, elas conhecem meu trabalho, elas vão se identificando com algumas coisas que eu vou comentando ali, que eu vou falando sobre ansiedade, sobre como funciona a mente. Muitas vêm por curiosidade, né? Porque hoje em dia é mais fácil tu ir na farmácia tomar um remedinho, claro, né? E vai sem passar dúvida. momentaneamente e vai ajudar. Só que o problema vai continuar ali, né? Então, a gente precisa olhar para a causa. E o que eu faço? Eu sempre faço uma conversa, que a gente chama de anamnese, né? Na teoria. É um bate-papo para entender dela quais são as dores dela, o que ela sente, quando ela percebeu que começou. E, cara, aí a gente vai lá para as questões da infância dela, né? Que geralmente tá na infância. Geralmente. Porque o que acontece, assim, Moi? Te explicando ainda sobre a mente, que é tão profundo e é complexo. Não, e eu te digo que é muito assunto para um programa só, né? Sim, e é fascinante, né? Pois é. O que acontece, Moisés, com a nossa mente, tá? Consciente e subconsciente. Quanto tu acha que representa cada mente? De 0 a 100. Consciente ou subconsciente? De 0 a 100. Se tu tivesse que chutar e dar um percentual pro consciente. Eu acho que o consciente é o que Vou te dar mais umas dicas. O consciente tem toda a parte racional, analítica, todas as tuas memórias de curto prazo, tudo que tu lembra para desenvolver o teu trabalho no dia a dia, tá? Esse é o consciente, é o cara que justifica, é o cara que resolve. De 0 a 100, se tu tivesse que dar um percentual. Eu acho que eu vou dar uma resposta totalmente errada, mas eu acho que o consciente representa um percentual maior do nosso dia, 70%, 80%. Né? Beleza. E agora tu vai me contrariar, vai dizer que não, que é o contrário, mas enfim. E aí o subconsciente, além dele ter todas as nossas emoções, todas as nossas programações, todos os nossos hábitos, toda a questão de proteção, de ociosidade, o subconsciente, ele representa mais de 95%. Olha só. O subconsciente tem todas as nossas memórias desde a nossa existência. Tu sabe a caixinha preta do avião? Quando o avião cai, o que os caras procuram? A caixa preta, porque tem os registros, né? É a nossa mente subconsciente. Então, assim, ó, o consciente, nós aqui conversamos 5% de quem verdadeiramente nós somos. Tudo tá no nosso subconsciente, todas as nossas memórias, nossos registros, desde a nossa existência. E quando eu digo desde a nossa existência, eu preciso dizer isso porque é uma questão que às vezes dá polêmica, assim, né? As pessoas têm muita curiosidade. Desde a nossa existência é desde aquilo que tu acredita. Se tu acredita que tu tem uma vida, tu teve uma vida passada, se tu acredita nisso, é possível que num processo de hipnoterapia tu vá para uma outra vida. Certo. Se tu não acredita nisso, Fer, não, para mim é esta vida que eu tenho e ponto, ok. Tu não vai para outra vida jamais. Certo. Porque tudo parte daquilo que tu acredita. Tá? Aí tu vai me dizer, Fer, mas e aí? Eu já peguei casos que foram para uma vida. Segunda-feira eu fiz um atendimento e a menina foi para uma vida passada assim, num piscar de olhos. E aí tu me diz, Fer, tu acredita ou não acredita? Não importa o que eu acredito. Importa é a verdade do outro. Acredita. É aquilo que é a fé dela. Se Certo. ela acredita nisso, pode ser que ela vá. E pode ser que existam registros lá na outra vida para aquilo que está acontecendo com ela hoje. Pode ser impressão minha, mas por que os pensamentos negativos parece que eles têm um peso maior. Nas nossas decisões ou nos nossos medos, digamos assim, do que os positivos, né? Eu tenho a impressão de que muitas pessoas vivem apenas com os pensamentos negativos. Não vai dar certo, não posso fazer aquilo que tu falou. Não consigo. Claro, tem muito a ver com a infância, mas por que isso domina tantas coisas positivas que nós temos em nossa vida? O acreditar, o ter fé, o seguir em frente, né?
Pensar positivo, e é uma pergunta que as pessoas me fazem, por que que eu fico só pensando negativo? Coisas ruins. Por que eu só penso Eu só bobagem? penso coisa ruim. Ah, porque né, eu só penso coisa ruim. Pensar negativo e pensar positivo dá o mesmo trabalho. E quem comanda a mente sou eu, certo? Por que que os pensamentos negativos eles nos dominam? Por questão de proteção, né? Ah, não vou ali que não vai dar certo. A tua mente está te protegendo. E aí junta com as experiências e vivências que tu talvez esteja, né? Então, por exemplo, assim, olha o que acontece com uma sensação de incapacidade. Não foi o que aconteceu comigo, mas é um exemplo, tá? Então, tu ouve na infância que tu não é capaz. Para quieto, guri, que tu não é capaz. Uma frase que tu ouve, tá? Aí, tu vai pra escola e tu tira uma nota ruim na prova. Putz, mas tu não é capaz nem de tirar uma nota boa, tu só estuda, tu não é capaz nem disso. Tu ouve isso, né? E aí vai botando um tijolinho a mais naquela programação lá, né? Aí tu vai fazer um vestibular e tu reprova na primeira vez. Pô, não consegue, não é capaz. Né? Vai fazer uma entrevista de emprego e reprova, não conseguiu. E aí vai potencializando algo que era tão pequenininho. E aí tu fica pensando, pô, mas é mais fácil pensar que dá errado, né? Porque tu já teve uma soma de coisas negativas que aconteceram na tua vida. E aí tu precisa virar essa chave. Tu precisa botar o positivo na tua vida. Mas como que eu faço isso? Eu digo fazendo. É tu quem comanda a tua mente. Se vem um pensamento negativo, automaticamente pensa positivo. Tu acha que mesmo eu tendo ressignificado, eventualmente não me vem um frio na barriga? Eu não te disse que eu estava nervosa quando eu cheguei aqui? Porque vem aquela sensação, né? Poxa, né? Será que eu sou capaz? Sim, eu sou capaz. Eu digo para mim mesma hoje, quando vem aquele pensamento negativo, eu automaticamente substituo pelo positivo. Certo. Dá trabalho, tá? Requer disciplina. Mas com o tempo, tu vai ficando mais leve, tu vai entendendo como a mente funciona, como a gente atrai mais as coisas positivas. Porque geralmente uma pessoa que pensa mais pro negativo, a vida dela é uma tragédia, né? E só acontecem coisas ruins, porque ela só vê as coisas ruins também, né? Acorda já com pensamento negativo, vai tomar o café da manhã já chateado, virou a xícara, já caiu. Vai fazer o chimarrão, já cai tudo. Entende? Já começa num vai clima dormir assim. Já mal, já exatamente, indisposto, porque chateado. aí tu vibra numa sintonia, numa energia mais negativa. E se tu não fizer essa virada de chave, as coisas vão ficando mais difíceis. E eu sempre digo, pensar negativo e pensar positivo dá o mesmo trabalho. Tu escolhe. Então, por que não escolher o positivo para ser mais leve? Né? Eu costumo dizer, às vezes, eu digo assim, para mim é um pouco difícil conviver com pessoas negativas. Eu me esforço bastante, né? Porque eu sou aquela pessoa que sempre acha que vai dar certo. Até porque toda pessoa que te procura, ela tá mais no polo negativo do que no positivo, né? E não que eu não goste, claro, mas assim, sim. Porque também assim, ó, Moisés, o ambiente onde a gente tá interfere muito, né? Então, se tu tá num ambiente onde as pessoas são mais depressivas, que elas pensam mais em problemas, que elas assistem só problema, tu vê lá em casa a gente não liga a TV, faz, ó, para não escutar essas coisas, não agrega. Eu digo assim, a notícia que é importante, ela vai chegar na minha vida, de uma maneira ou outra. Eu não preciso ir procurar. Né? Então, assim, ocupa a tua mente com coisas boas. Vai ler um bom livro, vai escutar um podcast. Um bom filme, talvez, escutar um podcast. Né? É isso, a gente precisa alimentar a nossa mente com coisas boas. Mente e corpo, né? O corpo de alimentos bons, saudáveis, e a mente também de coisas boas. Para poder pensar mais positivo. Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, Fer. As pessoas que têm contigo uma primeira consulta, por exemplo, que chegam lá bem depressivas, bem angustiadas, enfim, com uma vida assim, muito no negativo. Numa primeira consulta, ela já consegue sentir uma diferença, assim? Você falou que faz aquela primeira anamnese, né? A primeira consulta talvez seja mais de avaliação, uma conversa, né? Nessa primeira consulta, então, daqui a pouco a pessoa não vai sentir muita mudança, né? Ou já inicia? Já inicia, porque assim, no momento que ela entende como a mente dela funciona, e no momento que ela se permite, que ela quer ajuda, porque assim, ó, eu não consigo fazer nada por ninguém se a pessoa não quiser.
né? Se tu me disser, Fer, comigo não funciona esse negócio de hipnose. Não vai funcionar mesmo, porque tu já deu a sugestão para tua mente de que não vai funcionar. Então, a primeira consulta, avaliação, anamnese, eu preciso explicar a mente para a pessoa. Mente consciente, subconsciente, o que acontece. Isso que nós conversamos aqui. E a pessoa tem que crer nisso também. Ela tem que acreditar, ela tem que se permitir acreditar. E aí, quando eu falo para ela algumas coisas, de, por exemplo, assim, ó, lá na nossa infância, a gente tem a primeira infância, né? Que é até os 7, 8 anos e tem literaturas que vão até os 9, 10 anos, tá? Nessa parte da nossa infância, a nossa mente consciente ainda não está formada. O que eu quero te dizer com isso? Tudo, exatamente tudo que a gente aprende através daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vê. A mente consciente não está formada. Não está formada. Tudo vai para o subconsciente. Tudo que a gente aprende. As crianças, elas não têm filtro. Tudo vai para a mente subconsciente. Então, a importância do poder que tem as nossas palavras com os nossos filhos. A forma como a gente conduz. Tudo vai para a mente subconsciente e tudo se torna uma programação. E é aí que acontecem os grandes, né? Quando a gente fala que todo sintoma tem causa, a grande maioria está nessa fase da infância, onde a criança não teve a consciência de avaliar se aquilo que ela ouviu foi bom ou ruim. Tudo se torna uma programação. Então, quando eu falo isso para as pessoas numa primeira avaliação, mas eu tive uma infância terrível, meu pai me batia, meu pai bebia, minha mãe não sei o quê. Já a pessoa meu pai morreu jovem, minha mãe... Exato, eu tive um acidente, sei lá, né? Elas vão contando essas fatalidades e elas mesmas vão se dando conta, né? Só que, claro, ali a gente não chega ainda na causa, porque a gente está no nível consciente conversando. Sim. Aquilo ali são as lembranças que ela tem. Porque a gente não lembra das coisas que estão no subconsciente, muito pouca delas. A gente precisa estar nesse estado de hipnose para poder acessar essas memórias, né? Então, nessa primeira conversa, é uma conversa para ela ter conhecimento de como a nossa mente funciona, né? E para ela ter essas percepções, que sim, o sintoma que ela sente hoje pode ter uma causa lá nas vivências que ela teve. Pode não, eu tenho certeza que tá, mas a pessoa precisa entender isso, porque se ela não acreditar, o processo não vai funcionar. Certo. Faz essa primeira avaliação. Se a pessoa disser, ok, eu quero passar pelo processo. Uma sessão. A sessão de hipnoterapia leva em média 4 horas, tá? Eu já peguei casos que eu comecei às 9 da manhã e fui até às 2 da tarde, tá? Então, assim, ela é muito profunda. A gente não sabe quantas memórias a gente vai ter que ressignificar. Cada um tem uma história, uma vivência. Já peguei sessões que foi 1h30 e teve o mesmo resultado. Claro. Cada um é único, né? Certo. Então, assim, ó, vou te dizer que 98% dos casos que eu atendo em uma única sessão... Já consegue dar a pessoa já se sente diferente. A pessoa ressignifica, ela passa a ter consciência e ter um entendimento do que foi a causa do sintoma dela. E a partir daí, ela decide se ela quer continuar sendo vítima daquela história ou se ela quer fazer uma nova história para a vida dela. Deixa eu entender. Então, a pessoa entra num processo de hipnose. Pode ter que é num processo de transe? Não. Um transe hipnótico. Um transe hipnótico. E quando ela sai desse transe, quando ela retorna ao consciente, ela traz consigo aquilo que ela viveu ali naquele momento de hipnose? Sim. Todo o processo a pessoa está consciente e conversando comigo. Tá. Todo o processo. Ao finalizar o processo, ela se lembra exatamente de tudo, tá? Uma coisa que é importante a gente esclarecer. Não existe um processo de hipnoterapia onde a pessoa dorme, acorda e diz, foi isso que aconteceu na tua vida. Eu já peguei casos assim que a pessoa diz assim, olha, eu dormi, quando eu acordei me disseram que eu tinha ido para um poço. Não, aquela história da regressão, esse tipo de coisa aí, né? Então, dormi, eu fui lá, eu vi uma luz e não sei, e aí eu voltei. Primeiro que, dentro da escola onde eu estudei, não existe, tu está consciente o tempo inteiro. Porque vamos lá, né, Moisés? Se a nossa mente consciente representa 5% de quem nós somos, quando você entra num processo de hipnoterapia, nós vamos acessar o subconsciente, que tem 95% de quem tu és.
tu vai estar mais consciente do que no consciente, né? Certo, sem dúvida. É meio louco isso, pois é. mas né? Tu vai estar num nível onde tu vai estar acessando todas as tuas memórias. E a tua mente vai trazer aquilo que é importante para te ressignificar aquele sintoma. E a gente precisa da emoção para conseguir acessar esse sintoma. Tudo parte através da emoção. Então, assim, ó, tu fica consciente o tempo inteiro conversando comigo, né? Com o profissional, no caso, que vai fazer. Porque uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, eu não tenho poder de ver o que está na mente de ninguém. Nem na minha, né? Eu tenho que entrar em auto-hipnose e descobrir as minhas questões, né? Então, tu fica consciente, conversando comigo, tu vai me relatar a tua memória e a gente vai interpretar o que aconteceu Não naquele tem momento. aquilo assim, Moisés, se corta uma mão, aí vai lá Moisés e corta a mão. Não tem. Não, porque assim, ó, olha só. Brincando. Não, na hipnose, assim, o que acontece? A gente vai dar pra mente sugestões. Certo. Eu vou te dar sugestões. E tu tá consciente. Tu vai aceitar ou não aquela sugestão. Ah, eu quero fazer agora porque eu não quero mais comer doce na minha vida, porque eu não quero mais engordar. Beleza. A gente faz uma hipnose e eu vou te dizer o seguinte, ó, açúcar é veneno e eu rejeito todos os venenos. E a partir de hoje, tu vai rejeitar o açúcar na tua vida. Tu aceita essa sugestão? Ok. Aí tu vai fazer, eu dou uns treinos pra pessoa, ela vai exercitar isso. Certo. E ela, meio que automaticamente, vamos assim dizer, né? A gente tá instalando uma nova programação na vida dela. Ela nem vai perceber que ela não vai mais nem conseguir comer açúcar. Mas tem também o caso da pessoa que fez a hipnose e não era mais para cometer determinada coisa, ou comeu muita e foi lá e fez novamente e voltou. Sim. Voltou, Fer, não deu certo. Deu problema. Tem isso também. Tem, porque é uma escolha da pessoa, certo. né? É uma escolha, né, Moisés? Então, tu faz um processo, tu chega na casa, tu ressignifica aquela tua questão. Eu ressignifiquei a frase que eu ouvi lá na minha infância, de que eu não era capaz. Eu poderia ter te dito, Moisés, eu não sou capaz de ir no podcast. Bah, cara, eu não consigo, não dá. Mas eu não disse isso. Certo. Entende? Tu precisa enfrentar o teu medo. Porque tu precisa mostrar pra tua mente que aquilo, tu não quer mais aquilo pra tua vida. Certo. E quanto mais tu demorar pra enfrentar essa questão, esse medo, essa insegurança, mais a tua mente vai compreender que tu tá aceitando ainda aquilo que era antigo. Lembra da sinapse neural, aquele caminho? Ela vai seguir por ali. Se tu não fizer uma nova trilha na tua mente, ela vai voltar pra antiga. Do jeito que a gente aprende a fazer uma coisa, a gente faria a vida inteira assim. Fer, e tem pessoas de mais idade, assim, uma pessoa mais idosa que te procura e diz, olha, eu tô aqui com, sei lá, 80 anos, 70, e minha vida não tem sentido do jeito que tá, eu preciso mudar, eu tô com medo disso, eu tenho um problema naquilo. Tem isso também? Tem isso sim, tem. Basta a pessoa se permitir e querer entrar no processo, e ela precisa entender como tudo isso funciona e se permitir entrar no processo. Tava vendo o caso daquela aluna que estava na faculdade com 40 anos, não sei se tu viu, foi agora. Eu vi algumas coisas. Que as colegas dela estavam rindo e debochando pelo fato dela querer estudar, né? Querer mudar a vida dela, querer transformar a vida dela, né? Então, esse tipo de coisa não tem, né? Não tem, né? É que não te falei. Hipnose é para todo mundo, mas nem todo mundo está para hipnoterapia, tá? Certo. Por quê? Porque tu precisa te permitir, tu precisa querer. Tu quer olhar para tua dor, tu quer olhar para tua ferida. Dói mexer nisso. A gente tem questões muito profundas e assim, ó, infelizmente, mas eu pego muitos casos de abuso, tá? Principalmente com mulheres. E aí? Abuso na infância, na adolescência. E tem casos que talvez nem mais se lembre daquilo que aconteceu, vai puxar ali. Não, e cara, assim, ó, a gente não tem ideia do que desencadeia, assim, eu peguei um caso, eu vou contar um exemplo, assim, porque eu tenho autorização para os clientes, claro, eu não vou revelar nomes, né, mas enfim, assim, ó, a menina tinha endometriose, ela nunca conseguiu ter filhos, tratou, e foi um caso, assim, que ela precisou fazer cirurgia, um caso bem grave. E ela me procurou, menina, mais de 40 anos já, e ela me disse, eu sinto que eu tenho alguma coisa dentro de mim e eu não consigo explicar. Porque eu tenho dificuldade em relacionamentos, já tô no 2º casamento. Ela me contou da endometriose, assim, por me contar. Mas o problema dela era os relacionamentos. Ela não conseguia mais, não se permitia.
ela disse, cara, eu sinto que tem alguma coisa, né? Ela já... Ok, eu digo, vamos lá. E quando ela me contou da endometriose, já meu alerta já ligou, porque a gente sabe o que tem ligado emocionalmente conforme o sintoma que a pessoa tem, né? E eu, pra mim, dizia, cara, endometriose tem abuso envolvido. Mas eu não faço julgamento, isso é a minha, Sim, né? até porque não é 100%. Não é regra, não é Claro, regra, sim. né? Beleza, nós fomos pra sessão e, de fato, ela voltou pra uma memória onde ela foi abusada. Ela nem lembrava Cara, disso. ela não tinha a mínima consciência. Eu te digo, mas é assim, ó, eu chorei junto. Eu chorei junto. E foi abusada muito pequena na adolescência? 10 anos. E como é que a mente deleta isso O que acontece, tá? Como A mente não Isso deleta, como é tá? que a mente A deleta? mente não deleta. As memórias que tem no subconsciente, elas funcionam assim. Tu já assistiu o filme Divertidamente? Eu Não me recomendo. lembro. É um filme lúdico de bichinhos, mas ele explica como a mente subconsciente funciona. A mente subconsciente não deleta. A nível consciente, a gente tem aquelas memórias que são importantes para o nosso dia a dia. Tu não precisa ter lembrado os teus 5 anos de idade para fazer as coisas que tu faz hoje, né? Sim. Então, o que aconteceu contigo lá nos teus 5 anos de idade? Lá nos 10 anos? Ah, talvez 10 anos tu te lembra alguma coisa, algum episódio na escola, briguei com um colega, tirei uma nota baixa, coisas que te marcaram, que tiveram um forte impacto emocional. Essas memórias tu traz para tua vida, porque elas te ensinaram alguma coisa ruim ou boa. Mas muitas dessas memórias a mente deixa lá quietinha porque tu seguiu a tua vida. Eu Esqueceu. segui a minha vida, eu não me lembrei que meu pai me disse aquilo lá na minha infância. E acontece isso com o abuso. E aí o que acontece? Tem crianças que são abusadas, nesse caso foi uma vez só que ela sofreu abuso, enfim. Mas tem outras crianças meninas, que várias vezes são abusadas. E aí, quais são os sintomas, né? Elas não conseguem mais ter relacionamento com o marido. Tu falou que em alguns casos tem vínculo com a endometriose. Sim, o que aconteceu com o corpo dela? Ele se bloqueou. Se bloqueou. Ele se bloqueou. Entendeu? Ele se bloqueou porque ele entendeu que aquilo era ruim. Então ele cria um bloqueio. Esse caso específico, após isso, né? Após ela ter feito a hipnoterapia, qual foi a mudança na vida dela, nos relacionamentos? O caso dela é que assim, ó, a endometriose já não tinha mais o que fazer Sim. porque ela já tinha feito cirurgia. Não, no caso dela, ela não pôde mais ter filhos, tá? Então, assim, a pessoa passa um momento que é por isso que eu digo que dói muito mexer numa ferida, né? Porque ela ficou muito triste, porque ela entendeu o que aquilo tinha causado na vida dela. Por que eu tive endometriose? As mulheres se perguntam, por que comigo? Por que eu não consigo engravidar? Por que isso? Né? E aí o que acontece? Ela passa a ter um entendimento disso. E aí tu precisa escolher, olhar para isso como uma vítima, ficar se lamentando, ficar reclamando ou virar essa página na tua vida e te permitir viver uma nova vida. O que aconteceu a gente não tem como mudar. Ficou lá atrás. E aí ela passa a se olhar de forma diferente. Não, eu passei por isso, mas eu sobrevivi, eu tô aqui e agora eu posso me relacionar, tô com uma pessoa legal do meu lado, né? Então aquela história assim, vira a página, esquece, olha pra frente e vive a tua vida. Também não é bem assim, Não, porque é bem se tu assim. esquecer tudo aquilo no teu subconsciente, isso vai ficar. Fica. E tu vai levar pra vida toda se tu não reviver aquilo, trouxer pro presente e dizer, bom, eu preciso mudar aquilo. Exatamente. Preciso encarar aquilo de frente e daqui pra frente mudar a minha vida porque aquilo tá me bloqueando. O que é o ressignificar? É olhar para isso com outros olhos. Poxa, mas eu fui abusada, por que comigo? Por que tinha que ser assim? Tem respostas que a gente não sabe, né, Moisés? Certo. A gente não tem controle da maioria das coisas que acontecem com a gente. A gente só tem controle de como a gente vai lidar com aquelas situações. Né? Então, aconteceu isso na tua vida, mas tu tá aqui, tu é uma mulher bonita, tu é uma profissional exemplar, tu tem um cara bacana do teu lado, segue a tua vida, aproveita, vive tudo que tu tem para viver. É esse olhar que a gente precisa ter. Eu tive um outro caso de abuso que, cara, olha que interessante. Bom, a menina me procurou por ansiedade, tá? Por ansiedade, mas ela era uma pessoa assim,
muito irritada, muito intempestiva, brava, sempre. Aí tinha ansiedade. E na conversa da ansiedade, ela me disse assim: eu tenho carteira de carro e de moto. A moto eu vou e dirijo super bem, mas carro. Quando eu entro no carro, começa a me dar uma agonia, uma aflição, e eu não entendo por quê. Eu não entendo. Então eu me esforço para dirigir, eventualmente eu saio, mas aquilo, se eu puder não ir, pode até estar chovendo, eu vou de moto. Tipo, né? Tá, não era o foco. Não era o foco era a ansiedade. E aí? Quando a gente vai fazer esse resgate das memórias dela, ela voltou para uma memória de infância, onde ela morava do lado de uma oficina mecânica, né? E era um pátio e era tudo aberto e ela costumava brincar. E o moço da oficina chamava ela para dentro de um carro e ele abusava dela. Abusava assim, ó, passava a mão, aquelas coisas, né? Não precisa acontecer o ato em si para contextualizar claro, o abuso, claro. né? Mas ela era uma criança de 4, 5 aninhos. Poxa ele vida. dava pirulito, ele chamava ela lá. E aí, o que acontece com a mente, tá? Que tu me diz, Fer, mas por que a gente deleta essas coisas? O que fica é emoção. A única linguagem que o subconsciente entende é a emoção. Por que toda vez que ela entrava no carro, ela ficava com uma agonia? Algo que sufocava ela, que ela não entendia o porquê. Porque a mente trazia só a emoção. Opa, tu tá num local de perigo, tu tá num local onde aconteceram coisas que não foram boas, a mente traz a emoção, aquilo, mas ela não sabia o porquê daquilo. Pô, eu quero dirigir, por que eu não consigo? O que tem a ver dirigir com o abuso? Porque era dentro do carro onde acontecia. Foi descobrir isso na hipnose. Foi descobrir isso lá na hipnoterapia. E aí é muito legal quando ela me manda foto dirigindo. Olha só. Tem disso, né? Sim, porque daí depois tu entende. E aí tu tem que dissociar o fato de dirigir do evento que aconteceu. Tu precisa dissociar isso para que tu possa levar uma vida. Eu disse pra ela, então a partir de agora tu vai dirigir. Porque o dirigir não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. A gente tratou, ressignificou aquilo ali. E aí tu segue. Então é muito legal quando elas conseguem. Fer, e fortalecer a tua mente para tudo isso, porque tu recebe muita carga de informação, muita coisa negativa, muito pensamento negativo, e de certa forma, se tu não tem um bom escudo, não digo um escudo, porque tu tem que ter um bom filtro, na verdade, porque isso vai passar por ti, né, e vai devolver para a pessoa algo bom. Para ajudar na vida dela. Esse trabalho, porque tu falou primeiro também, né, eu atendi ela começou a me falar, e eu chorei junto. Né? Tudo isso, como que é fazer esse filtro para que isso não fique em ti? Porque tem experiências muito dolorosas, muito traumáticas, fortes, que se tu não tá bem preparada, isso vai te marcar, né? Vai, marca. Mesma coisa quando eu vejo, às vezes, a Marcela tem um grupo de WhatsApp que tem as notícias, né? E aí às vezes vem lá, morreu tal pessoa e tem a foto de... Cara, não olha esse tipo de coisa, isso não é bom, não é bom pra ninguém, né? Cada vez menos, mas eu é uma pessoa que eu não gosto de olhar porque aquilo ali... Te impacta. E tu guarda esse tipo de coisa, né? E ali também eu creio, claro, que talvez num grau menor, ou talvez até num grau maior, se tu não tá preparada, isso vai te marcar e vai interferir na tua vida, né? Sim, a gente precisa aprender a se blindar. A questão que eu falo, assim, de ter uma mente inabalável, né? De tu entender aquilo que é teu, até onde eu posso ajudar, e aquilo que é do outro. Então, o que eu uso para mim é o que eu digo para os meus clientes também, porque chegam muitas pessoas carregando problemas dos outros. Para descarregar em alguém. Exato. Né? E eu digo assim, ó, isso é teu? Não é meu. Então, assim, isso é teu, não é meu. Então, eu uso muito disso, sabe? Eu choro junto, eu entro junto no processo, é pesado, é denso, só que assim, ó, quando terminou, eu digo, bom, isso é teu, não é meu. Então, eu aprendi, eu treinei a minha mente para isso. Para não me abalar, claro, eu já peguei, hoje eu já tô mais, né, com o passar do tempo, assim, ó. É um exercício diário. É um exercício diário de fazer isso. Aquilo que tu falou da mente precisar, assim como o corpo, se exercitar diariamente. Se exercitar, então tu precisa treinar a tua mente para isso, sabe? Todos os dias tu precisa treinar. Eu tive 2 casos, assim, muito impactantes. Foi esse, porque em particular era uma pessoa que eu conhecia muito, assim, uma amiga. E eu tive um outro caso de uma menina
ela nem é daqui, ela veio de fora para atendimento. E aquele caso, eu saí de lá e eu sou católica e tenho uma fé assim, e eu saí de lá e eu fui para a igreja. E eu agradeci pela vida, pelos meus filhos, porque ela passou por um abuso e ela doou a criança. E ela estava arrependida de ter doado. E aí ela se envolveu com drogas, Sim. depressiva, ela tinha um quadro bem, bem difícil, assim, cara. E quando eu ouvi aquela história para uma mãe, tu ter um filho ali na maternidade, ela nem viu, olhou e doou. Aquilo ali me chocou muito naquele dia. E eu disse, bom, eu preciso aprender a lidar com isso, que isso não é meu, né? Eu vou ajudar essa pessoa, eu fiz tudo o que eu podia de técnica e tal. E quando eu saí de lá, eu disse, bom, agora eu preciso, né? Eu preciso curar minha mente, porque foi difícil de processar isso para uma mãe, sabe? Pois é. Você falou, né, da questão de ser católica. Eu também sou cristão, creio em Deus, creio que Deus é o mais poderoso na nossa vida para nos ajudar, né, a melhorar, a superar. Onde entra Deus nisso tudo? Em tudo? Que pergunta legal. Onde É entra muito Deus legal, nisso muito tudo? legal isso. Porque assim, Deus, eu já fé, tive que ouvir, crença. eu já tive que ouvir, né, que a hipnose é do diabo, que não é de Deus. Aí e vem aquela questão que eu te falei, questão cultural. Exato, né? exato. Questão né? cultural. E aí, eu te digo assim, ó, Moisés, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos a mente de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança dele, eu acredito nisso. Então, assim, a minha mente é tão poderosa, e tem todas essas ferramentas, eu preciso aprender a usá-las da melhor forma possível, né? Essa pergunta de onde está Deus, lá na minha formação, quando eu fui fazer a minha formação, tinha médico, tinha um pastor, tinha um judeu, tinha uma irmã, uma freira. Então, São Paulo já é outro nível cultural, né? Tudo mais aberto. Aí pega uma miscigenação cultural gigantesca, de todo o país, de muito, outros muito, né? países então, do mundo tu vem todo, de lá assim continentes. com... E aí tinha uma moça que era judia e os judeus, eles não podem no sábado, tanto que no sábado, o curso era de 7 dias, né? No sábado ela não esteve na formação, né? Porque ela não podia, a religião dela não permitia. Mas e aí ela perguntou lá, tá, mas e assim a mente consciente, onde é que fica Deus nessa história? E ele respondeu para ela, deixa Deus no lugar que é dele, dentro daquilo que tu acredita. Então, assim, Deus para mim foi quem criou tudo, né? Pode chamar de universo, pode chamar de outros nomes, enfim. Então, deixa Deus no lugar que é dele. Deixa a tua fé. É que nem eu falei da questão de vidas passadas. Se é algo que a pessoa acredita, não sou eu que vou contextualizar e dizer, não, isso não existe. Certo. É aquilo que tu acredita, é a tua fé. Então, deixa Deus no lugar que é dele. O que ele representa para ti, o que ele representa para mim. Só que eu parto do princípio, né, que se nós somos a imagem e semelhança dele, já está respondido, né? dúvida. Porque ele nos fez assim. Claro. E tem a questão que eu creio muito que é Deus te usando para mudar a vida de uma pessoa. Exatamente. Né? E daqui a pouco é Deus usando aquela pessoa para te ajudar, para te fazer evoluir. Resolver. E é muito... a gente diz assim, quando a gente sai da formação lá, o pessoal sempre diz pra gente, né? Os primeiros casos que vocês vão atender vão ser justamente daquilo que vocês resolveram dentro de vocês. Pois é, isso que eu digo, Deus coloca fato. pessoas no teu caminho para te fazer... Foi fato. Então, assim, ó, eu aprendo muito em cada atendimento, eu me envolvo, sabe? É muito rico isso para mim, porque a cada atendimento eu aprendo coisas novas, eu vejo a transformação das pessoas, eu vejo, né? Eu encontrei esses dias com uma pessoa que há 3 anos ela fez a hipnoterapia comigo. E ela me disse, Fer, hoje eu me dou conta na minha vida de coisas que eu mudei a partir do dia que eu fiz. Porque nem sempre a mudança se dá ali, na semana seguinte. Porque, certo. como eu te disse, dói, né, Moisés? Para ti... Tu olha para tua ferida, ela sangra de novo, ela vai ter um processo de cicatrizar de novo. E isso tudo requer tempo e paciência. Mas depois o resultado vem. Então, 3 anos depois ela me disse isso. Hoje eu vejo os resultados das mudanças que eu fiz a partir do dia que eu fiz a hipnose. Então, é fantástico, é fantástico.
Outra pergunta, assim, que agora me ocorreu que me fazem, assim, né? Hipnose é regressão? Tem isso também, né? É? É. É. Quando a gente fala em resgatar as tuas memórias, em regressão à causa, e quando eu te digo, Moisés, o que tu almoçou no domingo passado? Ah, tu vai pensar e tu vai me responder, tu já fez uma regressão. Porque ontem já é passado, hoje de meio-dia já é passado. Então, as pessoas criam uma fantasia em cima de uma regressão. É aquela história do deitar num sofá, dormir e. Exato, Enfim. exato. Outra pergunta que me fazem, agora me veio assim das curiosidades, né, que me fazem. E se eu não voltar? Né? E eu digo, primeiro que tu não vai a lugar nenhum, né? Tu vai Não vai estar nem ir, como é aqui, que quer voltar? tu vai estar aqui sentadinho, tu não vai a lugar nenhum. São as tuas memórias, as tuas lembranças, as tuas vivências. Tu só vai resgatar isso dentro de ti. Então não vai a lugar nenhum, né? Mas claro, porque existem N profissionais, né, Moisés? Então, assim, cada um tem uma linha. Uma maneira, né? Tem uma maneira, uma linha. E eu digo assim, ó, todas as terapias elas ajudam. Todas elas são boas. A hipnoterapia, ela tem esse, digamos assim, esse escopo de você faz uma terapia consciente olhando com o subconsciente. Uhum. E aquilo de quando a pessoa dorme, por exemplo, tem uma também é hipnoterapia ou é um outro Talvez processo? seja um outro processo, ou uma meditação, ou algo assim, ó. Por exemplo, existem áudios de auto-hipnose que a gente faz, eu geralmente faço à noite e tu acaba pegando no sono. E eu tá já tudo fiz bem. isso aí. E tá tudo bem. Dorme no meio do... E tá tudo bem porque o teu Imagine que você está em tal lugar, isso, tal, assim, vendo e uma tal. luz. E aí assim, ó, são técnicas de relaxamento que vão te colocar nesse estado. E tá tudo bem tu pegar no sono, porque esse primeiro sono, a gente ainda tá numa fase de transição entre o consciente e o subconsciente. Então, ainda tá entrando informação na nossa mente. Então tá tudo bem, tu faz um áudio desses de uma meditação também e pegar no sono. Agora, o que no meu entendimento, dentro daquilo que eu estudo, não existe isso de tu dormiu, acordou e a pessoa te conta o que aconteceu. Como que ela vai saber? Daí ela tem poderes para ver o que está na tua mente. Aí, para mim, não faz sentido. Para mim, respeito quem faz, né? Mas para mim não faz sentido, né? Certo. O que é muito mágico é que as pessoas dizem, poxa, mas eu me lembro de tudo. Sim, eu digo, tu te lembra de tudo depois da sessão. Depois de uma sessão, certo. Exatamente, e é fantástico, as pessoas às vezes elas ficam chocadas porque são memórias lá da infância e tu te vê lá na infância, tu te vê pequenininho, tu sabe, é muito legal isso. E você falou, eu fiquei curioso porque foi quase que o início da nossa conversa, a auto-hipnose, você fez uma auto-hipnose para vir aqui, como é que é isso? Isso são... Parar, ficar lá num lugar calmo, silencioso, veio dirigindo, fazendo auto-hipnose. Também é possível. É porque assim, a minha mente já está treinada para isso, tá? Mas é muito simples. Tu faz umas 3 respirações profundas, tu fecha o teu olho, tu aprofunda e tu vai dando sugestões positivas para tua mente. Então, o que eu disse para mim? Que eu queria estar calma, tranquila, que eu queria usar todo o conhecimento que eu já sabia sobre hipnoterapia, que eu pudesse transmitir isso de uma forma tranquila. Eu fui dando essas sugestões para mim, fiquei uns minutinhos em silêncio e volto. É 1 minuto, 2 minutos, e isso já te coloca em outro estado, porque tu vem às vezes do dia a dia acelerado, trânsito, para dentro do carro mesmo, dá aquela respirada funda, alinha, ajusta e vambora. Eu entrevistei o Jeff Alves outro dia e ele me disse a mesma coisa. Antes de começar o programa, ele disse: cara, eu preciso parar. Respirou. Toalhinha, mente. Tô pronto. Tô pronto, é isso. É sobre isso, sabe? Eu gosto muito do autoconhecimento, tanto que eu criei a mentoria e terapia focada em autoconhecimento, né? Porque a hipnoterapia, para mim, ela é um processo profundo de autoconhecimento. Porque tu vai mergulhar para dentro de ti, para entender as tuas questões. É sobre ti, não é sobre o outro, né? Então, o autoconhecimento, quanto mais eu conheço como eu funciono, melhor eu lido com as minhas emoções. Porque emoção a gente não controla, né, Moisés? Tu não tem como controlar um choro, uma risada, muitas vezes, né? Tu até engole tudo, mas emoção vem,
né? Essa história de, eu vou controlar. Tu aprende a lidar melhor com as tuas emoções. Eu já sei o que me faz bem, o que não me faz bem, coisas que eu tenho que enfrentar no dia a dia que não são legais, mas que eu preciso fazer, e tá tudo bem. Tu vai negociando com a tua mente. Não, agora eu preciso disso, agora daquilo. Tu vai lidando com isso, sabe? Situações difíceis, às vezes, que a gente tem que enfrentar, problemas, né? Tu vai aprendendo a lidar melhor com isso. E hipnoterapia em grupo, tem isso? Não. Normalmente é um atendimento individualizado. É individualizado. Quando você fez aquela imersão, foi uma imersão em São Paulo, era individualmente, não tem... Sim, a gente tinha técnicas que porque são vivências diferentes, mas né? Você não... eu vou te dizer assim, aqui, hoje, quando tu vai numa palestra e lá no final a pessoa faz aquele momento, é hipnose. Só que as pessoas ainda não usam ou evitam usar o termo hipnose porque isso assusta as pessoas. É verdade. Tem aquela ideia do dorme, deita. Isso. Teve um evento aqui em Bento, que é um cara que também é meu mentor, tem a mesma formação que eu, sobre hipnose. Então, né, foi acho que dezembro. Cara, foi difícil para poder botar 20 pessoas lá dentro, porque quando tu fala em hipnose, as pessoas fogem. Elas têm medo, muito receio, muito, né? Porque existe a hipnose de entretenimento, né? Sim, exato. Onde tu faz a pessoa comer uma maçã que a gente pensando vê na que TV, às vezes, exato. Comer a cebola pensando que é maçã. É a mesma técnica, tá? Só que a gente usa para terapia. Certo. Só que isso acabou fazendo... Eu acho que mistificou muito a coisa. Exatamente. Mistificou o negócio. Porque daí tu diz, tá, mas e aí eu vou lá e a pessoa vai fazer o quê comigo? Vou te contar com a senha do meu banco, a senha das minhas... Vou te contar a minha vida toda. Tem coisa... Bom, a pessoa que vai te procurar querendo se proteger para que tu não saiba algumas coisas da vida dela, achando que tu vai usar isso, não adianta ir, porque não vai... E assim, vai bloqueada já, né? Já vai bloqueada. Ela já vai bloqueada e tem uma questão bem importante. Se tu acessou uma memória, tu tá fazendo uma terapia comigo, Moisés, mas de repente tu acessou uma memória que tu não quer falar sobre isso. Tu tá consciente? Tu não vai me dizer. Tá tudo bem, é teu. Talvez ali esteja o grande X da questão para te destravar, para te evoluir, para te passar pelo desenvolvimento humano. Mas se tu não quiser falar sobre isso, tu vai estar consciente durante o processo. Certo. Então é teu. Tu não vai falar. E tu já teve a impressão de alguém que foi lá, digamos assim, para te testar? Quero ver se realmente ela... O que ela faz, como é que funciona... Tu já teve essa impressão de alguém que foi lá para, digamos assim, te testar? Eu tive um caso que como é que é? Quero ter uma consulta, quero só ter uma consultinha. Nossa, eu tenho clientes assim, ó, que vêm há 1 ano conversando comigo. E me faz pergunta, e já fez avaliação, e daqui 1 ano eles decidem fazer a sessão. Porque eles estão se preparando, eles estão tirando todas as dúvidas, né? Eu tive um caso que eu disse para a pessoa, não faz. Não faz, porque tu tá muito cheio de dúvidas e tu não vai te entregar no processo. E se tu não te entregar no processo, a coisa não vai acontecer. Eu digo, não depende de mim, depende de ti. 1 semana depois ele me disse, eu vou fazer, eu quero. E cara, foi uma sessão assim, ó, extraordinária, assim, ó. Foi incrível, né? Mas ele veio me testando há um tempo, assim, ó. Mas era a insegurança dele. Certo. E o que acontece, Moisés? As pessoas marcam comigo e desmarcam. A insegurança. Chega na hora, Chega na hora. E o subconsciente diz assim, não vai. Não vai, cara, fica aqui no teu mundinho, que tá bom aqui. E eu tento dizer isso pra pessoa, olha, vem, vamos conversar, é só o teu medo falando mais alto. Não, mas é que eu tinha médico e daí eu tive que desmarcar. Eles inventam desculpas. E eu entendo, porque é o subconsciente tentando proteger aquela pessoa. Certo. Eu entendo, ela vai vir no momento certo. Daqui a pouco ela precisa ainda desse tempo, sabe? Fer, e o sono, o dormir, né? Porque dizem que quando a gente dorme, a gente entra num estado subconsciente. Sim. Inconsciente. Subconsciente, inconsciente, enfim, né? Como é que o sono interfere na vida da pessoa? Porque às vezes você puxa memórias da infância, às vezes você inventa coisas mirabolantes, acontecem num sonho, né? Às vezes são vivências do dia, do teu dia a dia. Exato. Como que o sono, os sonhos interferem?
Cara, os sonhos, consciente das o pessoas. sonho é uma coisa que, assim, pra mim, eu não consegui uma explicação ainda pra definir um sonho, né? Porque, que nem tu diz, às vezes são coisas super absurdas, né? Então, eu não saberia te dizer a questão dos sonhos, tá? O sono ele é extremamente importante, né? Porque a mente precisa descansar. E é o momento em que, assim, ó, ela não tá desligada, jamais, ela tá ali funcionando porque é ela que comanda, né? Todos os comandos saem da nossa mente, mas o sono, ele é vital pro nosso corpo. Percebe que quando tu não tem uma boa noite de sono, tu tá quebrado no dia seguinte, Verdade. né? O sono é vital pra tudo, tanto que assim, ó, quando tu entra, acho que o Jeff, não sei se ele falou nisso, mas quando tu entra pra fazer um programa, né, de dieta, de exercício físico, a primeira coisa tu precisa regular o teu sono. Que só acorda cedo quem dorme cedo, por exemplo, né? Então o sono, ele é vital. Tu precisa ter uma boa noite de sono. E aí, como ter uma boa noite de sono? Passou um dia agitado, bota um áudio de meditação, acalma a tua mente antes de dormir, evita ficar no celular, sabe? Tu vai ter que encontrar maneiras de ter um bom sono. Eu li um livro um tempo atrás, às vezes eu leio e releio, do Nuno Cobra, que era o treinador, hoje seria um mentor do Ayrton Senna, mas cuidava da carreira, da questão física dele, mental. E o Nuno dizia isso aí, você precisa, na hora que o teu corpo dá o primeiro estalo, tá com sono, você tem que dormir. Tu tem que dormir. 9h30, 10 horas, você precisa dormir 8, às vezes até 10 horas por dia, porque o teu corpo precisa disso para que a tua mente, o teu corpo, o teu espírito, o dia seguinte estejam prontos. É durante o sono que as nossas células se regeneram, né? Por exemplo, não toma muita água para tu não ter que acordar para ir no banheiro. Exatamente. Porque é no estado, durante o teu sono que o corpo tá recuperando tudo que tu precisa para viver no dia seguinte. E aí, na auto-hipnose que eu faço geralmente antes de dormir, eu vou ter a sugestão que eu dou para mim mesma, eu vou ter uma noite de sono profundo e restaurador. E eu vou acordar bem. E tu sabe que se tu programa a tua mente para acordar, tu acorda antes que o despertador toque? Eu não uso mais despertador faz muito tempo. Muito tempo. Porque tu programa já, né? 6h30. A gente tem um relógio biológico, claro que, né, com disciplina, ele vai. Mas se tu amanhã tiver que acordar às 5 porque tu tem um compromisso e tu precisa acordar às 5. Normalmente eu acordo antes do despertador. Viu? Eu exatamente. Por quê? Até punho. Sim, a gente coloca, né? Porque vai que, né? Homem de pouco café. Né? É verdade. Diria o pai, homem de pouco café. Exatamente. Mas né? Porque a gente precisa de uma segurança. Antes. Mas por quê? Porque tu já vai dormir e tu diz pra tua mente amanhã eu preciso acordar às 5. É isso aí. Exato. Então, se a mente funciona para esse tipo de coisa, ela funciona para tudo, essas afirmações mentais. Afirmações eu, por exemplo, positivas. Dormir toda noite antes de dormir. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Amém. É isso aí. Sabe, essas afirmações, elas fazem uma diferença. Sim, fazer a mesma coisa durante o dia. Em paz acordo para viver um bom dia, porque o Senhor está comigo. Exato. Isso ajuda. Ajuda muito. Eu acho que, de certa forma, tu tá moldando a tua mente para aquelas coisas. A mente inabalável que eu falo, sabe? De construir uma mente inabalável é isso. Certo. É tu ir dando sugestões para tua mente sempre no positivo. Porque eu brinco muito e digo assim, o problema nunca é o problema. É como tu olha para o problema. É como tu encara isso. Pois é. Por maior que seja, e tem pessoas que têm problemas assim, como que tu tá olhando para ele? Né? Porque, pode virar esse copo aqui e ser um problemão, nossa, vai. E tá tudo bem, virou junto ali, deu, ok. Claro. É como tu olha pro problema, né? Eu digo assim que eu sou uma pessoa de solução, eu gosto sempre de olhar para a solução. Tem um problema, como que eu vou resolver isso? É a primeira pergunta que eu me faço, porque eu boto a minha mente para funcionar também, né? Como que eu vou resolver isso? Me ajuda? Como que eu vou resolver isso? Tá certo. E tem aquelas pessoas que vivem no problema, né? Me dá uma solução que eu te dou um problema. Tem. Tem, ixi. A grande maioria, né? Como tem. Tem. Né? Tá bem. Tivemos um ótimo papo. Uma conversa bacana. Eu aprendi muita coisa. Tu achou que a Fer ia vir aqui, ia me hipnotizar, que eu ia cair sobre a mesa? Não foi nada disso. Mas com certeza, assim como eu, tu aprendeu um monte hoje. E tenho certeza que vai levar isso pra tua vida. Tuas conclusões finais, Fer. Fiquei muito feliz de ter aqui, honrado de ter a tua presença, de aprender contigo. A gente já se conhece há algum tempo, né? Muito tempo. Falou em né? 45 anos, eu também estou nos meus 45 anos. Então, deixo para ti dar os teus
toques Os finais. toques finais, né? Então, para mim foi uma satisfação estar aqui, né, Moisés, falar de um assunto que eu amo, que é a mente humana e que eu sigo estudando e cada vez mais para poder contribuir na vida das pessoas, né? Eu acho que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas contribuindo compartilhando o nosso conhecimento. Certo. E a hipnoterapia é uma terapia que ela transforma a vida das pessoas, desde que as pessoas se permitam primeiro olhar para dentro de si. Eu sempre faço uma pergunta nos meus atendimentos: quem são as 5 pessoas mais importantes da tua vida? E aí as pessoas colocam lá, né? Filho, pai, mãe. E eu digo: e onde é que tu tá? E onde é que tu tá, criatura? Né? Então, assim, ó, a pessoa mais importante da tua vida tem que ser você. Porque se você estiver bem, você vai ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, uma boa esposa, um bom filho. Mas tu tem que estar bem, porque como é que eu ajudo a outra pessoa se eu não estou bem? Então, autoconhecimento, busquem terapias, busquem ajuda, procurem profissionais capacitados, competentes, né? E no que eu puder contribuir na vida das pessoas, eu vou estar à disposição. Bacana. Então, os contatos da Fernanda Titon, a Fer, para os amigos. Claro. E para aqueles que vão consultar com ela, eles estão no descritivo desse episódio, então você encontra lá o Instagram, você encontra contato para marcar consulta, para trocar ideia, tudo isso vai estar no descritivo desse vídeo. Nós agradecemos a cada um de vocês que acompanhou até o final esse episódio, agradeço também às lojas Cadoro, quem não pegou do começo do vídeo, essa camisa da Cadoro, bacana, você encontra muita roupa legal, vou te dar uma dica. Tem uma promoção para ti também, Fer. Show. Dos tênis New Balance, tudo com 50% de desconto. Todos os tênis da marca New Balance. E tem muita liquidação para mulher também ainda agora, troca de temporada. E curtir tudo que tem de novo lá da moda verão, da temporada inverno, desculpa. Você encontra lá. Obrigado, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para poder ficar sabendo de quando um novo episódio estiver disponível. Muito obrigado e até a próxima.